E aí, Anônimos, eu sou o Fitz. E eu sou o Vini. E hoje a gente vai falar um pouco sobre a 6ª temporada de The Walking Dead. Essa nova temporada tem dividido muita opinião entre os fãs, e a gente tá meio que do lado que achou essa temporada fraca. Não fraca de ser uma temporada ruim, mas sim fraca de ser fraca em comparação às outras temporadas. Porque The Walking Dead era uma série muito forte. Antes vocês iam nos xingar também, a gente é muito fã de The Walking Dead, a gente acompanha desde sempre The Walking Dead, nosso primeiro vídeo do canal foi de The Walking Dead, a gente tem projetos com The Walking Dead. Tipo, a gente é muito fã, a gente tem quadrinhos, enfim, a gente é muito fã de The Walking Dead. E antes de você vir nos xingar, mostra as tuas opiniões e tenta nos convencer assim que é uma temporada boa. Exatamente. Porque ela tem pontos fortes. Sim, tem pontos muito fortes. Agora, o que fez a gente achar essa temporada não muito boa comparada às outras? Primeiro, eu que li praticamente todos os quadrinhos até agora, eu acho que todo mundo que já leu os quadrinhos divide a mesma opinião que eu, é que os roteiristas, junto com Robert Kirkman, eles tentaram mudar algumas coisas dos quadrinhos e ao mesmo tempo, voltar essas coisas. Então acabou ficando umas coisas meio estranhas. Por exemplo, o romance entre o Rick e a Michonne foi, não teve, foi do nada, pá. Não teve nenhuma exploração do sentimento dos dois, foi simplesmente sentaram no sofá e pá. Foi como assim? Não faz sentido. E mesmo eu gostando dos dois personagens, eu achei até legal os dois ficarem juntos. E eu já esperava que alguém fosse ficar com o Rick, já que no quadrinho é a Andrea, mas a Andrea morreu na 3ª temporada. Então, obviamente, teria que ser alguém, e eu achava que seria ou a Sasha ou a Michonne. E a maneira que os personagens eles têm que fugir de um problema ou de uma confusão tem sido sempre muito repetida. Eles têm que distrair os zumbis ou tal. Aquele negócio do Glenn, que esse negócio, mas eu acho que esse negócio específico. Eu acho que esse negócio do Glenn, de deixar a morte dele meio que numa suspeita, eu acho que foi só pra fazer uma espécie de investigação pro final da temporada, para saber se o Negan vai ou não matar o Glenn. Porque eu acho que eles queriam ver como que o público ia receber essa notícia da morte do Glenn. Por isso eles fizeram toda aquela cena com a lixeira, a famosa lixeira. Como eu disse, foi só uma tentativa não, pra ver como os fãs iam lidar com isso. E como os fãs lidaram muito mal com isso, porque foram 3, 4 episódios, você querendo saber se o Glenn ia morrer ou não, estava vivo. Com aquele suspense que na época a gente parecia muito que era só pra tentar chamar o público de volta, que eu também achei ridículo naquela época. A gente pode ver o ponto deles, mas não se encaixa com a série. O Glenn é um personagem que tá ali pra ficar, eu acho mesmo, e o público gosta muito do Glenn. Até que muita gente disse, se o Glenn morrer, eu paro de The Walking Dead e acaba pra mim. Foi muita gente que disse isso. Eu acredito que se ele morresse, metade não ia fazer isso, ia continuar vendo. Metade? Acho que todo mundo ia ver. Então eu acho que isso pode ser... Não foi um ponto tão ruim assim, porque no final da temporada foi justificado. Mas uma coisa que eu realmente achei que foi muito ruim pra essa temporada, que foi o que pra mim foi a gota d'água, foi a perda da essência dos personagens. Eles perderam muito a essência dos personagens, principalmente da Carol. A Carol no final dessa temporada, simplesmente não quero mais matar. Não teve uma justificativa. Foi simplesmente ela pegou um terço do chão e nossa, Deus voltou pra mim. A Carol foi sempre aquela personagem que parecia santinha e tal, mas na hora ela metia porrada, que ela conseguiu se livrar do marido, que ela passou por perder a filha, todo aquele processo. Foi uma construção muito boa do personagem pra eles jogarem tudo isso fora agora no final. Do nada. A Carol é uma personagem muito boa, eu sempre gostei muito da Carol. Isso de... acabaram com o personagem. Agora ela não vai mais ter nenhum sentido na série, vai ficar pior que aquele padre lá. Eu gosto do padre. Eu não sei porque eu gosto do padre. Eu tava vendo eles com a construção do padre na temporada. Eles estavam construindo ele pra ser um personagem forte e um personagem que vai ser importante. E eu tenho certeza, na 7ª e todas as próximas temporadas, eu acho que ele vai ser um personagem importante. Esperamos que sim, né? Se tirar um personagem importante, pelo menos coloca um no lugar, né? Como todo mundo sabe, não. Nos quadrinhos, nessa temporada, muita gente teria que morrer. Muita gente importante. Muita gente não. Na verdade, seria o Abraham, o Glenn, com o Negan. O Abraham, quem morreu no lugar dele foi a Denise, a médica, com a flechada no olho. No quadrinho, quem morre é o Abraham.
Até o Robert Kirkman já disse que se arrependeu de ter matado o Abraham no quadrinho, que ele era um personagem que podia ter sido mais bem aproveitado. E outro motivo pra ter deixado os fãs muito divididos nessa temporada é que nessa temporada aconteceu coisas muito importantes que são marcos nos quadrinhos e que são muito importantes pra série. Como, por exemplo, o Negan, né, que apareceu agora nesse final de temporada. Eu achava que o Negan ia, salvar a série, essa temporada. É o que todo mundo achava. E muita gente gostou do Negan, mas eu achava que o ator ia ser muito bom. Eu gosto muito desse ator, desde Supernatural, e eu achava que ele ia fazer um ótimo papel. E, assim, quando você lê os quadrinhos, esse Negan ficou muito, bonzinho. Ele não é o Negan dos quadrinhos, não é o vilão que você sente medo. Outra coisa que eu não gostei foi, nesse último episódio, eu fiquei, desde que o Negan apareceu, eu tava esperando ele falar da Lucille. E ele falou, uma vez e como, é só... Eu amo ela, no HQ ele tratava ela como uma mulher. É uma mulher da vida dele, como se ele amasse, tudo fosse pra ela. E não teve isso nesse último episódio da temporada. A gente espera que eles explorem mais isso na 7ª temporada e que todos esses pontos que a gente pontuou aqui, eles possam ter percebido isso também pra essa 7ª temporada ser melhor ainda e eles poderem explorar o Negan muito bem, que é um personagem muito importante que tem que ser explorado, porque se não for, a 7ª temporada também vai cair. E que no mínimo voltem com a Carol, que se arrependam do que fizeram. E outro personagem que também pra mim que foi... Não é que foi mal construído, era um personagem pra ser muito bom e eles meio que ele aparecia um episódio, todo mundo odiava ele desaparecia 3, daí aparecia, que foi o Morgan. O Morgan no quadrinho também era importante, ele fica com a Michonne nos quadrinhos, até que ele vai morrer pra salvar a comunidade. No quadrinho ele simplesmente é um cara que não quer matar ninguém, faltou acho que um aproveitamento do Morgan. É que o Morgan na verdade é uma pessoa meio sem sentimentos, que perdeu o filho, perdeu a esposa e tá lá só por viver e conseguir, sem querer mesmo ele conseguir os materiais que ele consegue. Isso foi construído na 1ª temporada. E eu sempre gostei muito do Morgan. O Morgan é um personagem muito legal. É um personagem que também vale investir, mas acho que ele também tá perdendo um pouco a sua essência. Né? Tanto que no final, no último episódio, a gente vê o Morgan assassinando a primeira pessoa, né? Que foi pra salvar a Carol, mas mesmo assim, o Morgan sempre dá aquela argumentada antes pra evitar ao máximo matar. E ele foi largar a arma. E o cara foi não. Daí ele ia atirar na Meg. Na Carol e o Morgan atira. E mesmo, eu acho que tudo bem, eu entendo o fato dele atirar, foi pra salvar a Carol, mas é que a fisionomia, ele não mostrou nenhum tipo de reação, fisicamente, ele ficou normal. Como se fosse normal que ele matasse, né? Mas ele não é assim. Outra coisa que eu achei muito ruim foi principalmente no o episódio de retorno do Yatos. O episódio que o Rick tá... O Rick, a Michonne, o Crow, todos esses aí estão com as tripas dos zumbis por volta do corpo e estão andando naquela horda de zumbi. O que eu achei ruim foi que o pezinho loiro, que eu esqueci o nome, que vai morrer, né, o primeiro a morrer deles, ele tava como todos os outros, ele não tava fazendo barulho, não mais que os outros pelo menos, ele tava coberto com as tripas dos zumbis, então a princípio não tinha cheiro, e simplesmente um zumbi vem nele, e daí vem outro. Só que eles só vão nele, a mãe dele tá do lado dele, e ninguém vai na mãe dele. Daí o Rick começa a gritar, todo mundo começa a gritar e continuam indo nele. Daí vão pra mãe. Só que a mãe tá segurando o Carl e foda-se o Carl. Mas os zumbis só querem a mulher, não querem o Carl, não fez muito sentido. Não fez nenhum sentido. Os zumbis atacam todo mundo. E ainda nessa cena, quando o outro piá vai pega a arma pra atirar no Rick. A Michonne não ia matar ele. É uma criança, tudo bem que a Michonne faz o necessário pra sobreviver e pra salvar os outros, mas ela não mataria ele. Ela no máximo acho que nocautearia. Porque ela também tem aquele negócio com o filho dela. Ela fica muito próxima das crianças, tanto que ela ficou muito amiga do Carl. Virou uma espécie de mãe. Ela não faria isso com uma criança mesmo quando muito necessário. Talvez tenha um ponto, óbvio, tem um ponto pra ela fazer aquilo. Mas não naquela situação, acho. Outra coisa, ainda nesse episódio, né,
vai ter, tipo, a Denise e aquele Wolf estão simplesmente parados, a Horda tá passando meio que em cima deles, eles estão conversando, eles têm cheiro, tipo, por que os zumbis não iriam deles? Eles escutam, eles sentem o cheiro, é isso que atrai os zumbis. São falhas mesmo, falhas pesadas mesmo. E outra coisa que eu não gostei foi que quando o Carl leva o tiro no olho, simplesmente tem um avanço no tempo sem justificativa e sem... como se não houvesse nada importante pra ver ali, enquanto tinha coisas importantes. Simplesmente tá, a Denise ela não era, tecnicamente ela não é uma médica, e cirurgia no olho é tipo uma cirurgia muito difícil, e eles já não tinham tantos remédios, eles já estavam em condições precárias, a gente sabe disso. Tipo, a gente não vai justificar como o Carl sobreviveu, nem o que aconteceu, como eles fizeram nada, como eles reorganizaram toda a sociedade. Foda-se. É tipo você pegar, eu não sei como resolver isso, já sei, não vamos colocar isso. Só vai. Só continua como se não fosse importante, tipo, como assim, né? É importante. E outra coisa que eu achei que foi o erro mais grave foi uma igreja, que quem aparece primeiro nela, a primeira vez que ela aparece é quando o Glenn e aquela menina, velho, eu tenho problema com o nome do personagem, eu geralmente sempre lembro, e eles estão nessa igreja procurando por uma arma e alguma coisa pra salvar a Maggie. Nunca teve uma igreja dentro de Alexandria, nunca apareceu, tanto que o padre Gabriel, rezava a missa numa garagem. E daí simplesmente em outro episódio o Rick tá lá fazendo uma reunião dentro dessa igreja, tipo... Pois é, quando você vai falando, o que mais chama a atenção disso é... Ele dava numa garagem a missa, e por que ele não dava na igreja? Se não fosse esse ponto, eu acho que até poderia entender, porque Alexandria é um lugar grande, e eles não precisam mostrar todos os cantos de Alexandria, né? Mas o padre dá a missa numa garagem e não dá na igreja... Tanto que quando o padre fala pro Rick, eu levo a Juicy pra igreja, ele vai pra garagem, onde ele reza a missa. Foram isso, mas também teve coisas muito boas. A coisa que eu mais gostei nessa temporada ainda foi no episódio de Retorno do Hiatus, que foi quando, tipo, eles estavam... Basicamente a cena final, que foi trocando de cada personagem, o rosto de cada personagem dando golpe. Tipo, começa com o Rick, daí vai pro outro, cada um dando os golpes. E eu achei essa cena muito bem feita, eu gostei muito. Mas mesmo assim, tipo, eu gostar de uma cena dessas, que não é exatamente muito bom, tipo, eu considerar essa a melhor cena. Então foi isso, galera. A gente espera que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem o seu like aí embaixo, se inscrevam no canal e deixem sugestões aí nos comentários. Falou!